nome é Luís Ferro e eu dou-vos uma vez mais as boas-vindas ao canal Chaumbra. Nós hoje vamos falar de literatura, vamos falar de budismo, vamos falar de mindfulness, mas vamos igualmente falar de capitalismo, vamos falar da Matrix e vamos falar de controle de massas. Mas agora perguntar-me-ão vocês, mas Luís, como é que nós vamos abordar todos esses assuntos num vídeo com pouco mais de 15 minutos? E a resposta é muito simples. Nós vamos nos debruçar sobre o novo livro de Ronald Purser intitulado Make Mindfulness. How Mindfulness Became the New Capitalism Spirituality, que é como quem diz, como Mindfulness se tornou a nova espiritualidade do capitalismo. Mas para nos tentarmos situar, vamos por partes. O que é, afinal, Mindfulness? Mindfulness é uma técnica inspirada, ou melhor dizendo, retirada da meditação budista. E tal como o próprio nome deixa entender, foca-se essencialmente na atenção plena, em estarmos totalmente focados no momento presente e totalmente concentrados naquilo que estamos a fazer e no ambiente que nos rodeia. O grande impulsionador e divulgador desta técnica que separou a meditação budista da sua componente religiosa e espiritual foi Jon Kabat-Zinn, um professor de biologia molecular que desenvolveu o seu próprio programa de redução e de combate à ansiedade e ao stress precisamente através da atenção plena. E de um momento para o outro, o mindfulness quase como que tomou de assalto a sociedade ocidental, a começar pela americana, onde não há uma celebridade, um cientista, um CEO de grandes corporações, médicos, psicoterapeutas, professores, toda a elite do setor tecnológico que não pratique mindfulness. E para algum deles, mais do que um modo de vida, o mindfulness tornou-se quase uma verdadeira religião. Para se ter uma ideia, a Google desenvolveu o seu próprio programa de mindfulness, que distribui pelos seus trabalhadores. E está, aliás, acessível para ser adquirido na web. E quase todas as empresas de elite de Silicon Valley incorporaram o mindfulness nas suas políticas empresariais, segundo o lema do capitalismo consciente, que não só cuida e protege dos seus trabalhadores, como acredita igualmente que o trabalho pode ser também uma via para a espiritualidade. O falecido Steve Jobs e Arianna Huffington são talvez os expoentes máximos, as faces mais visíveis desta visão, deste tipo de pensamento intelectual e empresarial. Portanto, aqueles tontinhos que antes se dedicavam a recitar mantras e a praticar meditação deixaram de ser tontinhos e passaram a ser substituídos pelas grandes celebridades internacionais e pelos CEOs das grandes corporações. E nós vemos todas as elites empresariais, científicas e culturais completamente rendidas a esta nova meditação secular, que praticam, evidentemente, numa versão mais light, mais clean, quem sabe até mais high-tech, da mesma meditação milenar que sempre foi praticada no budismo. Mas praticam-na agora sem essas chatices da ética e do caminho espiritual. E agora que já vimos, com um pouco de humor à mistura, o que era o mindfulness, vamos agora tratar de tentar entender que história é essa do Make Mindfulness. Ora bem, o Make Mindfulness foi um termo que teve origem num artigo escrito por Miles Neal, um psicoterapeuta e budista americano que descreve o mindfulness como o fast food da espiritualidade, uma espécie de penso rápido espiritual que deturpa completamente os valores e os ensinamentos da milenar tradição e meditação budista. Mais ainda, ele descreve o mindfulness, que ele trata por Make Mindfulness, como um negócio absolutamente global. E basta ver o número inimaginável de autores, conferencistas, professores, workshops, apps para telemóveis, retiros, cursos e toda uma panóplia de possibilidades de acedermos ao mindfulness, algo
nunca visto antes no campo da espiritualidade e de certo que nunca aqui no Ocidente. E foi precisamente este termo, o Mac Mindfulness, que Ronald Purser escolheu para dar título ao seu livro, que visa sobretudo demonstrar como o Mindfulness, que se anuncia absolutamente revolucionário e transformador, pode ser, na verdade, a última arma ao serviço do capitalismo, ou, como nós o costumamos chamar, a Matrix. Mas quem é afinal Ronald Purser? Ora bem, Ronald Purser é um professor de gestão na Faculdade de São Francisco e é igualmente um mestre zen, ordenado por uma ordem budista. Ele está, portanto, perfeitamente à vontade para falar sobre o Mindfulness, uma vez que tem as duas vertentes, a vertente ocidental, enquanto professor universitário, e a vertente oriental, enquanto praticante budista. E aquilo que ele acha e aquilo que ele fala, ou mais propriamente aquilo que ele escreve sobre o Mindfulness, é absolutamente arrasador. Segundo Ronald Purser, e pelas suas próprias palavras, os europeus e americanos brancos e ricos criaram um movimento de elite a partir de uma prática que tinha como objetivo almejar a libertação espiritual e vencer o egoísmo e a ganância numa prática de conformismo e aceitação que apenas ajuda a manter e conservar o status quo capitalista. E mais uma vez, parafraseando Ronald Purser, o movimento Mindfulness partilha a ideia de que é o indivíduo que precisa aprender a adaptar-se às condições sociais, políticas e económicas. E tem havido muito pouco ou quase nenhum escrutínio sobre como a ideologia neoliberal e os imperativos capitalistas influenciaram e exploraram a forma como o Mindfulness tem sido utilizado para ajudar os indivíduos a adaptar-se ao status quo. No seu livro, Ronald Purser não nega alguns benefícios do Mindfulness, nomeadamente no que diz respeito à gestão do stress e à redução da ansiedade. Mas ele mostra-se muito mais preocupado com a maneira como o Mindfulness foi desenhado de maneira a ajudar as pessoas a tolerarem e a sobreviverem a sistemas de exploração. Ou seja, Mindfulness até pode ser muito eficiente na gestão e na redução da ansiedade e do stress. Mas a pergunta que Ronald Purser deixa no ar é: mas funcionam ao serviço de quem? E a favor de que interesses? A economia de mercado, o ambiente político, social e económico em que vivem os indivíduos nunca é tido em linha de conta pelo movimento Mindfulness. E no fundo o que é dito às pessoas, embora de uma maneira muito mais elegante, é: o stress é estrutural na nossa sociedade. É algo inevitável com que temos de viver. E, portanto, tu é que tens que reagir e lidar com isso de uma maneira individual para conseguir funcionar o mais eficientemente possível nesta sociedade. Ou seja, segundo a análise que Ronald Purser faz de todo este fenómeno, o Mindfulness pode de facto ser bastante eficiente a lidar com a ansiedade e com o stress, mas nada faz para atacar as causas profundas que dão origem e que criam essa mesma ansiedade e esse mesmo stress, permitindo que o sistema capitalista continue a movimentar-se livremente e a atuar exatamente da mesma maneira, agora até com taxas de lucro eventualmente superiores, uma vez que os seus próprios trabalhadores são instruídos a melhor lidarem com a angústia, com o stress e com a ansiedade própria desta sociedade capitalista de consumo. Mas agora vamos deixar o Ronald Purser um bocado de lado e vamos nos perguntar: Luís, tu achas mesmo possível o grande sistema capitalista pegar numa ideia revolucionária, mudá-la, transformá-la e usá-la em seu próprio benefício? Isso é mesmo possível ou são tudo teorias da conspiração? E eu sou obrigado a responder: não só é perfeitamente possível, como foi feito repetidas vezes no passado. Se não vejamos o que é que aconteceu ao movimento hippie, que era um movimento revolucionário e de transformação do mundo, e que acabou por ser perfeitamente domesticado e ainda por cima usado como fonte de grande lucro pelo sistema capitalista. O que é que aconteceu ao movimento estudantil de maio de 1968?
O que é que aconteceu a esse movimento e onde é que foram parar os respectivos líderes? E podemos observar também os movimentos maoístas que pulularam um bocado por toda a parte durante os anos 70, nomeadamente aqui em Portugal. O que é que foi feito desse movimento e onde é que param os respectivos líderes? Um deles é inclusivamente presidente do Conselho de Administração de uma das maiores entidades financeiras a nível mundial. Portanto, a tomada de poder e o recrutamento dentro dos movimentos revolucionários foi algo que sempre foi feito pelo grande sistema capitalista. E é inclusivamente um dos modus operandi mais habituais da Matrix para dominar qualquer tipo de movimento revolucionário que venha criar o germe da mudança. Uma das coisas que, na minha opinião, Ronald Purser mais quer deixar vincado no seu livro é que dentro dos princípios de pacifismo e de não violência, a tradição da meditação tibetana, em comparação com o mindfulness secular, essa sim possui dentro de si as chaves da revolução. O lema, se queres mudar o mundo, muda-te a ti próprio, refinado na afirmação muda e o mundo muda contigo, possui dentro de si as sementes da transformação e da mudança. A aceitação e o perdão sempre foram coisas inerentes à própria meditação tibetana, conforme fazem parte do mindfulness secular. Mas dentro da meditação tibetana estão também muito vincadas a ideia da mudança, da transformação e do progresso. Um budista não persegue nada em particular, mas o próprio trabalho sobre si próprio, o próprio conhecimento interno, leva-o sempre interiormente de um ponto A a um ponto B. E é essa transformação interna, essa dinâmica, essa mudança interior, essa mudança e transformação, essa revolução que acontece dentro de si mesmo, que faz também mudar, transformar e revolucionar o mundo à sua volta. Mudança no sentido de, ao nos transformarmos o mundo à nossa volta. E não mudança no sentido de, ao nos aceitarmos, nos adaptarmos ao mundo à nossa volta. Essa é uma diferença significativa. E é uma diferença também que Ronald Purser gosta de vincar muito bem entre a meditação tibetana e o mindfulness secular. E, no entanto, esta não será ainda, porventura, a diferença mais significativa. A meditação budista sempre assentou em três ramos: a ética, a concentração e a sabedoria. Ao limpar todas as suas componentes ideológicas e espirituais, o mindfulness ficou basicamente com uma prática de concentração muito simples, baseada quase unicamente na aceitação e no não julgar. Atenção que a aceitação e o não julgar são práticas muito meritórias e fazem igualmente parte do mindfulness budista. Mas despidas da sua componente ética, podem se tornar bastante ambíguas. Por exemplo, a prática de mindfulness está atualmente bastante difundida dentro da Marinha e do Exército dos Estados Unidos. Recentemente, as tropas americanas, antes de partirem para o Afeganistão, foram alvo de campanhas de mindfulness, nomeadamente algumas divisões de atiradores especiais, de maneira a melhorarem a sua concentração e se tornarem melhores snipers. O que isto quer dizer é que sem a ética inerente às práticas budistas de não agressão, não violência e de não destruição, foi possível usar o mindfulness como uma arma de guerra, de maneira a transformar os soldados em melhores máquinas de poderem matar outros seres humanos. Igualmente, um CEO de uma companhia que faça uma OPA sobre outra companhia, rival ou não, com a única intenção de a desmantelar, despedir 1/3 ou 2/3 dos seus trabalhadores e vendê-la por peças, como se costuma dizer, para maximizar o lucro,
não tem nada que se lhe aponte. Todos nós nos lembraremos de um filme chamado Wall Street, onde um negociante sem escrúpulos acabou por fazer isso à empresa onde trabalhava o seu próprio pai. No final, teve um final feliz. Há filmes americanos, ele sentiu remorsos, arrependeu-se e tudo acabou relativamente bem. No entanto, com a simples prática do aceitar e não julgar, despido de qualquer conteúdo ético, esse mesmo CEO agora pode fazer exatamente a mesma coisa, que nenhum erro lhe pode ser apontado, porque a aceitação e o não julgamento sem princípios éticos abrem a porta a todo o tipo de práticas. Portanto, o que é preciso compreender, antes de mais, independentemente de todos os pontos e das questões importantes que o professor Ronald Pröser apresenta no seu livro, é que o mindfulness secular não é o budismo. O mindfulness secular e o budismo são duas coisas diferentes, separadas e que nada têm a ver uma com a outra, a não ser o facto do mindfulness ter ido beber uma prática muito simples de meditação ao budismo. A partir daí, e na minha opinião pessoal, o mindfulness tem o mérito extraordinário de ter colocado milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas a praticar meditação no Ocidente. Esses milhões e milhões de pessoas, ou por desconhecimento, ou por não crentes, ou por pertencerem a outras religiões, nunca teriam podido beneficiar da experiência e dos benefícios da meditação, a não ser que ela lhes fosse apresentada nesta versão mais light, secular e laica. Ou seja, independentemente de todos os seus outros méritos na redução e na gestão do stress, da angústia e da ansiedade, para mim, pessoalmente, o maior mérito que se pode apontar ao mindfulness foi ter aberto a porta da meditação a milhões e milhões de pessoas no Ocidente e, portanto, torná-las mais aptas e mais capazes de deixarem apenas de olhar para fora e de passarem a olhar para dentro e ver algo no seu interior. Para os mais puristas do budismo, o que peço é que eles compreendam que, apesar de ser apresentado nesta versão reduzida, o mindfulness secular tem ainda assim a capacidade de ajudar a aliviar o sofrimento na vida de milhões e de milhões de pessoas que, não mudando a sociedade exterior, estariam ainda bem piores se não tivessem este alívio, este paliativo para o sofrimento que a alivia de alguma maneira. E pode até, quem sabe, despertar em algumas destas pessoas a natural vontade, curiosidade e, por que não dizer, necessidade de aprofundar a prática da meditação e de terem que procurar a verdadeira doutrina de onde ela provém, a doutrina budista. E, finalmente, tal como o livro do professor Pröser tão bem caracteriza, esperar que o mindfulness possa, digamos assim, robustecer o seu conteúdo, para deixar de ser apenas, nas palavras do próprio, uma aspirina para a dor de cabeça, para se transformar numa força de mudança dentro da sociedade, uma força de transformação interna para as pessoas que a praticam, portanto, uma transformação a nível micro interna que se poderá depois transformar numa transformação macro, abrangendo a totalidade da sociedade, que é algo que todos nós desejamos. O mindfulness tem uma característica única no seio das práticas de meditação, que é ter-se tornado um fenómeno global. Ao se ter tornado um fenómeno global, tem tudo para se poder transformar numa prática transformadora. Para isso, não será preciso muito. Será preciso incutir alguma da ética, alguma da responsabilidade, alguma da não agressão, alguma da não destruição, algum do pacifismo que são inerentes à prática original do budismo. E a partir daí
É uma questão de tempo até deixarmos a sua força transformadora exercer a sua ação dentro de todos aqueles que a praticam e esperarmos todos juntos por um mundo melhor. Muito obrigado e até ao próximo vídeo do canal Chambra.